Olá, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo, como sempre. E no dia de hoje, tem uma pessoa muito querida que vai falar sobre um sentimento que muitas pessoas têm, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, referente a algumas situações da vida. Por exemplo, tem pessoas que têm muito medo de morrer, medo da morte. Tem pessoas que têm medo de altura. Tem pessoas que têm medo, enfim, das mais diversas situações. E tem pessoas que têm medo de falar em público, a tal da timidez. Eu já vi algumas pesquisas que dizem que entre os maiores medos que as pessoas têm na vida, o falar em público está ali, se não no primeiro, no segundo lugar. É algo que paralisa as pessoas, que o medo paralisa a gente, impede, pensando no medo de falar em público, impede da gente se posicionar, da gente dar a nossa opinião, da gente contribuir de alguma forma com alguma coisa, porque a gente se coloca numa posição de, eu não vou falar porque talvez não seja relevante, que as pessoas vão falar de mim, o que eu tenho para falar não é importante, quando na verdade não é nada disso. É a nossa mente, o medo que estão bloqueando a gente de fazer algo que pode muito bem acrescentar, trazer uma ideia nova, trazer um contexto diferente. Então, quem vai falar hoje do seu match com Jesus relativo à timidez, como é que era essa pessoa antes e agora, e tudo que aconteceu com ela depois disso, é a Milena. Oi, Tudo bem, Mi? tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui. Ah, E é um testemunho também, porque a Milena Dias jamais aceitaria participar de um podcast falando. jura? Muito menos Mas, inglês. nossa, mas a gente não chegou nesse nível ainda. No próximo, quem sabe? Mas por que que eu falei isso? Porque eu vi um vídeo da Milena outro dia, dela falando sobre o vencer da timidez da vida dela, né? Que está associado com ter encontrado Jesus. E ela fez o vídeo em inglês. Então não bastou fazer um vídeo, que não é para todos, tem muita gente que se sente desconfortável de gravar um vídeo. Ela fez um vídeo ainda em inglês. Então, será que mudou alguma coisa? Quase nada, né? E essa é a prova viva de que o Senhor transforma e muda completamente a nossa vida, né? É verdade. Então conta aí que eu tô curiosa para saber como é que foi o seu match com Jesus nessa questão de vencer a timidez. Bom, começou quando eu comecei a participar mais dos eventos da igreja, participar mais das programações. Porque quando eu entrei para a igreja, eu era a pessoa mais quieta do mundo, eu não conseguia falar com ninguém. Hum. As pessoas iam falar comigo e eu ficava tipo, meu Deus, vai embora. Eu ficava muito constrangida, eu não sabia o que falar. E eu não era envolvida, sabe? Eu ia para a igreja, ouvia a palavra, cantava o louvor. Nem cantava, só mexia a boca porque eu tinha vergonha de cantar, sabe? E o pessoal do Teens, que na época eu tinha a idade do Teens, uns 14 anos, Sim, são os os adolescentes. adolescentes da nossa igreja. Eles vinham falar comigo, Hum, me convidar para a célula, e eu nunca aceitava. hum. Até que teve um dia que uma menina chamada Júlia, que é minha amiga, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, me convidando para ir para a célula dela, e eu respondi falando que ia, e eu nunca fui. Nunca fui não, né? Na época eu falei que eu ia, só que eu fiquei enrolando. Falava que ia, mas eu demorei muito para ir. Aí ela sempre mandava mensagem, eu falava, vamos ver, só que só ficava nisso. E aí veio a pandemia. Hum, Aí ela parou de mandar, porque parou de ter célula, né? hum. E aí, um ano depois, ela tinha parado de mandar, exatamente um ano depois, ela Ah, mandou uma mensagem me chamando pra ir pra célula. hum. E eu falei, meu, se ela tá sendo tão insistente um ano depois, é porque o negócio deve ser muito legal. Tá. Aí eu dei uma chance, eu fui pra célula, participei, conheci o pessoal, e eu vi que realmente era muito legal aquela comunhão. Mas eu ainda tinha muita vergonha de falar. Então eu só ia, ouvia a palavra e ia embora, não ficava nem com o pessoal depois. Então deixa eu fazer um parênteses. Vamos imaginar que nem todo mundo que está ouvindo esse testemunho agora é da igreja ou entende as terminologias que a gente usa. O que que é uma célula? A célula é um encontro com o objetivo de falar sobre Jesus. Certo. Então, de domingo a gente tem o culto, aí na célula, uma semana depois, o líder faz tipo, um breve resumo do que foi falado no culto. Então, a gente tem um momento de comunhão, de louvor, a gente compartilha a nossa semana, Uhum. nós oramos também e tem o momento da palavra. Certo. Então, é um encontro muito edificante que gera muita comunhão e bastante conexão também entre os participantes da célula. E ela fazia parte de uma célula, aí ela olhou para você e falou: vou convidar a Milena, e a Milena sempre falando não, não. E o que que você Sim, falava? Não o quê? na verdade, a minha mãe conversou com ela no culto de domingo, falou pra ela ajudar a filha dela, né? Passou meu contato. E aí, toda vez que ela me chamava, me convidando pra participar, eu falava, eu vou ver se eu consigo ir. Ah, Mas eu nunca via se eu conseguia ir, sabe? Eu sabia aham. que eu não ia. Era só uma resposta ali para encerrar o assunto, mas ela Exatamente. continuou te chamando Sim. até a pandemia. Uhum. Parou um ano. Depois de um ano ela te chamou e no Uhum. primeiro retorno você já aceitou ou você ainda levou um Não, eu tempo? aceitei. Porque na pandemia era pior ainda, porque eu morro de vergonha de falar em vídeo. Uhum. Eu morro de vergonha, sabe? De ouvir a minha própria voz. Morria, no caso.
Eu tinha bastante vergonha de ouvir a minha voz e Aham, era célula online. aham. Então eu não queria participar de jeito nenhum, sabe? Aí É esse foi o verdade, era online principal, na pandemia. sim, esse foi o principal motivo. Acho que eu nunca participei de uma célula online com ela. Tá. E aí quando saiu da pandemia, ela me chamou para ir pro Mag Teams, culto Aham. de adolescentes que tem na nossa igreja. E aí eu aceitei. Foi a primeira vez que eu fiquei mais envolvida com o pessoal mesmo. Aí a partir daí eu comecei a ser mais frequente na célula, me aproximei mais dela, que a gente tem a mesma idade, né? Me aproximei mais dela. E além de ser a minha amiga, ela foi uma pessoa assim essencial na minha caminhada como cristã, porque ela me Uhum, incentivava, uhum. ela me dava desafios tipo, ora no final da célula. Teve um dia Hum, que eu tava sentindo que ela ia pedir pra eu orar no final da célula e eu morria de vergonha. Adivinha o que que eu fiz? foi no banheiro. Não, em casa. Eu fiquei pensando, meu, ela vai me chamar pra orar. Eu pesquisei no Google como orar pra terminar a célula. Aí eu fui com a oração pronta Aham. pra igreja, porque eu sabia que ela ia pedir pra eu orar. Mas você memorizou ou Eu você leu? decorei, Ah, eu decorei a oração inteira que eu vi no Google, só pra ah, saber o que falar. Aí na hora certo. eu esqueci tudo. E aí? Aí foi meio catastrófico, né? Mas Ah, mas orou. orei. Eu, Venceu essa tipo, primeira barreira aí. sim, eu falei, Senhor Jesus, muito obrigada por essa célula, obrigada por esse tempo, amém. Foi, tipo, muito curto. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que oração horrível, o que que eu Ah, fiz? ah, Aí era realmente um desafio pra mim, sabe? Participar mais das coisas. Mas tudo começou a mudar completamente, porque quanto mais a gente se envolve, mais conexão a gente cria com as pessoas que estão na nossa volta, aham, mais a gente se familiariza e a uhum. gente começa a se sentir mais tranquilo, sabe? Então, o fato de eu estar convivendo com as mesmas pessoas todo sábado fez com que eu pegasse mais confiança, mais segurança e eu comecei a participar mais de tudo. Ela te deu um desafio de trazer uma palavra também? Sim, Você devocional. lembra quando foi a primeira vez? Eu não lembro como foi, quando Não, foi foi. tranquilo, então. Se você não lembra, Sim, na real, né? eu acho que eu lembro. A primeira vez que eu levei um devocional foi em 2022. Eu lembro exatamente. Foi 2022. Eu falei sobre a gente continuar confiando nos planos de Deus mesmo sem entender eles. Uhum. Nossa, é verdade, eu lembrei agora Mas foi como foi. aparentemente, não foi nada que te trouxe um trauma, Não, foi muito né? tranquilo. Foi a primeira vez que eu realmente falei mais na célula e, nossa, era como se eu tivesse falado várias vezes já. E aí começou a ser algo natural pra mim, sabe? Levar um devocional, ajudar a preparar a palavra, ajudar a programar a célula. E eu acho que a minha vida como cristã mesmo começou a partir daí. Aham. Porque o Senhor foi colocando no meu coração o anseio de fazer mais pelo reino dele, o anseio de conhecer mais da palavra dele e de levar isso para as pessoas. Então, eu comecei sendo auxiliar dela. Eu lembro que teve uma vez que ela perguntou: Mi, você se imagina liderando uma célula? Isso na minha cabeça era, tipo, impossível de acontecer. Uhum. Porque eu era tímida no nível de não falar com ninguém. Então eu pensava, meu, como que eu vou liderar uma célula? Porque isso significa que eu vou ter que falar, Sim. significa que eu vou ter que conduzir, significa que eu vou ter que cuidar de pessoas. Tipo, era realmente um desafio para mim. Aí eu falei, não, jamais. Aí hoje eu tô liderando uma célula. Olha, tá vendo? Glória a Deus, o Senhor Glória a tirou Deus. toda essa timidez e o Senhor tá mudando a minha vida constantemente, sabe? Por isso que eu falo, existe uma Milena antes de conhecer a Cristo e uma Milena depois de conhecer a Cristo. E o Senhor transforma completamente. E você mudou não só também no se relacionar com as pessoas ali da célula que você era auxiliar, e depois passou a ser líder, mas com as pessoas de uma forma geral, Sim, dentro da igreja, sim, na sua casa, com a sua família, não é? Essa exatamente. confiança que você recebeu, você pôde usar ela em outros momentos, não só restrito ali dentro do grupo da sua célula. E eu fiquei muito receosa em aceitar isso, porque foi aos poucos, sabe? Começou comigo auxiliando, depois começou eu levando a palavra, eu conduzindo uma célula, e eu lembro que teve uma vez, foi era carnaval. A gente teve a nossa célula normal e a Júlia tinha pedido para eu conduzir a célula pela primeira vez. Eu fiz uma coisa que eu não me orgulho, mas a timidez me fez fazer isso. Eu falei que eu ia chegar atrasado, que não tinha como eu conduzir a célula. Nossa, ela vai descobrir isso que ela te fez. Inclusive, eu te peço perdão, Júlia, por isso. Aí eu falei que eu ia chegar atrasada e não ia conseguir conduzir a célula. Eu cheguei na igreja cedo e fiquei trancada no banheiro. Jura? Aí eu cheguei bem quando ela já tinha chegado, começou a célula. Aí tive que orar no final também, né? Já foi pacote completo. Aham. Mas aí não tem como fugir, né? Se o Senhor te chama para fazer algo, Exatamente. você tem que fazer.
E eu tinha esse medo, sabe, de tomar essa responsabilidade pra mim, É. porque eu pensava, meu, eu não sei nem cuidar de mim direito. Como que eu vou cuidar de De outras adolescentes? pessoas. Como que eu vou acompanhar essas meninas? Mas o Senhor nunca te coloca em um lugar que você não é capaz de realizar aquilo que Ele quer. Ele te Então, capacita. exatamente, eu me apeguei muito nisso. Porque o Senhor realmente capacita. Ele dá todos os recursos que a gente precisa ter e, E fora da igreja, como é que é? Por exemplo, no ambiente de escola, assim, também tinha nossa, essa dificuldade? Com demais. certeza. Agora tá muito melhor. Agora eu tô na faculdade, eu tô bem melhor, né? Mas na época da escola era horrível, horrível, tipo, eu sofria bullying por ser tímida. Uhum. Eu estudei em uma escola onde, quando eu me mudei, eu era muito fechada, eu era muito quietinha, eu tinha uns 10 anos. Nossa, eu tava no sexto ano. E eu lembro que quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Não Uhum. conhecia ninguém, não conseguia falar com ninguém. Então, eu era o tipo de menina que passava um intervalo com a coordenadora, lá na coordenação, né? Todo mundo Uhum. junto. E eu ficava com ela. E aí eu lembro que teve um episódio que a minha sala aprontou e a coordenação ficou sabendo e todo mundo da sala se voltou contra mim, achando que eu que tinha contado para a coordenadora justamente porque eu sempre estava com ela, sabe? Então eu sofria bastante de timidez, eu não falava com ninguém. E esse episódio piorou tudo, porque aí todo mundo se voltou contra mim, ninguém mais Uhum. falava comigo, já não falavam, né? Uhum. Aí depois disso piorou total e isso me traumatizou bastante, eu fiquei muito fechada, E como é porque que isso mudou? como mudou Em em termos de relação. relacionamento com eles, com as pessoas da Eu saí da escola? escola. Você saiu da Eu escola? tive que sair porque eles criaram até um grupo chamado Grupo Sem a Milena, pra eu não ficar sabendo o que eles Não falavam no grupo, acredito. juro. E foi muito difícil pra mim, porque eu era uma criança, eu tinha 10 anos, eu tava em um ambiente novo, ainda que eu conhecesse o pessoal da minha sala, a gente não era amigo. Uhum. E eu acho muito esquisito isso, sabe? Eles fazerem o que eles fizeram porque eu era tímida, porque eu não falava. E foi bem difícil pra mim. Uhum. Aí eu saí dessa escola, fui pra uma outra escola e mudou bastante. Eu continuava tímida, mas eu já consegui ter mais amizades. Eu conseguia falar mais com as pessoas, porque no meu primeiro dia, aula, no primeiro dia de aula na escola nova, não fui eu que cheguei em uma pessoa para fazer amizade, foi a pessoa que chegou Chegou em até mim, você. aí chegou com um grupinho de meninas e todas elas vieram falar comigo, perguntaram: "Ah, você é nova, quer ficar com a gente?" Então foi um ambiente completamente diferente. Uhum. Só que, nossa, eu era muito tímida ainda. Eu até postei um vídeo falando que você comentou isso também comigo, aquela hora de ler na sala de aula, que o professor separava parágrafos para cada um ler. Eu lembro que eu ficava bem no meio da sala, eu contava todas as pessoas que tinham antes de Para mim chegar para até você. saber qual parágrafo eu ia ler. E às vezes eu contava errado, então eu me preparava para ler um parágrafo e era outro. Aí eu ficava toda perdida, tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Mas aí eu Ou de lia, repente né? você achar que não ia ler, e aí contou errado e ia precisar ler. Nossa, era péssimo, Era era péssimo. horrível. Eu tô rindo, mas eu já passei por muitas situações assim, porque eu também sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Eu estava compartilhando aqui com a Milena na minha época de escola, já também adolescente, o professor pedia para a gente ler o capítulo lá do dia do estudo, cada um lê um parágrafo. Como eu sentava na frente e eu era já a primeira mesmo, a primeira, inevitavelmente eu iria começar a ler. Ele podia mudar o lado por aula, né? Mas em uma das aulas dele eu iria ler. E aquilo já me deixava angustiada. E quando ele pedia para eu ler, que ele olhava assim para mim e falava, vamos começar, a voz sumia, ficava presa aqui na garganta. E eu sentia que por mais que eu me esforçasse para falar, as pessoas não ouviam. Fala alto, fala para fora. E aquilo me deixava pior, me deixava mais impotente, incapaz. Eu falei, gente, eu não consigo ler um parágrafo tão simples. E aquilo me traumatizava tanto. Então, antes da aula eu ficava traumatizada. Durante eu me sentia incapaz. E no final da aula, depois eu falava, nossa, eu me senti péssima, eu não consegui ler um parágrafo. E o pior é que eu tinha a sensação, para mim, não posso afirmar, mas essa sensação que eu tinha é que o professor olhava assim para mim e meio que ele se divertia com aquilo, sabe? Da minha dificuldade de conseguir ler para as pessoas, eu sentia que ele sentia uma satisfação. Não guardei isso no coração, hoje eu me sinto mais confiante para fazer isso, mas é uma. Só quem passa por isso sabe quão desafiador é. Para quem não passa por isso, fala, nossa, como assim? Você não consegue ler? É só falar, É só abrir a boca e falar. Mas para quem passa por isso, é muito desafiador. Né? realmente. E aí na escola, então, a partir daí também foi melhorando. Foi melhorando. Mas eu acho que tem uma Milena diferente. A Milena da igreja, quando eu estou na igreja com os meus amigos da igreja, fazendo coisas na igreja, Uhum. e a Milena fora da igreja, que eu. A minha timidez melhorou bastante, mas eu ainda, por exemplo, se apresentar um trabalho na faculdade, às vezes eu fico um pouquinho nervosa, mas Mas é normal. sim. Mas eu me sinto muito mais segura para falar. Uhum.
Tanto que teve uma vez que eu gosto bastante de escrever, né? Eu até compartilhei também no vídeo. E eu escrevi um poema. Pediram para eu ler esse poema no Magteens, o culto de adolescentes. E eu aceitei mais porque eu fiquei com vergonha de falar não, né? Mas aí eu pensei, cara, é uma oportunidade de eu alavancar, de eu ir pra frente, de eu superar 100% essa timidez, de eu começar a avançar mais. E aí eu peguei o microfone, fui lá pra frente, comecei a ler o poema. Aí depois disso me convidaram para ler o poema, outro poema, né, em uma conferência com muitas pessoas, muitos adolescentes. E nossa, mudou completamente, sabe? Agora eu me sinto mais segura, inclusive eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto muito, porque é um ambiente em que eu me sinto acolhida. Eu sei que as pessoas que estão lá buscam a mesma coisa que eu, sabe? Aí eu acho que isso muda tudo. Mas você está falando que na igreja você se sente mais confortável com as pessoas? Você está falando de coisas que todo mundo está falando, né? Se sente mais confiante de falar? Mas na sua escola é importante que você não perca também essa confiança, Uhum. né? Porque quando você faz um retrocesso, você olha lá atrás, como a sua líder ela estava centralizando em oração, o que você acha de ser, aí se tornar auxiliar, o que você acha de liderar? Já era mais ou menos, né, um preparo, assim. Então, se você é uma pessoa que está sendo chamada na sua geração para falar de Senhor com bastante liberdade, você não pode se impor os bloqueios. E isso é real demais, né? E eu senti que a minha vida mudou bastante também, porque antes eu não me imaginava nem falando com ninguém e hoje tem células na universidade também. Eu sinto que a minha vida mudou bastante, que agora eu me sinto até mais segura em apresentar trabalho, porque tem diferença, né, entre apresentar trabalhos na escola e na universidade. Eu acho que na universidade é muito mais tranquilo do que na escola. Então eu já tenho mais facilidade para conversar com o pessoal da faculdade. Então, cara, a gente lida com pessoas diferentes, a todo momento a gente se coloca à disposição para fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer também. Então, é um ambiente que a gente não pode se calar. Então, não tem como ficar quieto, vendo que na faculdade tem tantas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Então, se o Senhor nos colocou lá, é porque é para a gente fazer algo por Ele, né? Para a gente alcançar filhos. Então, isso me motiva bastante também. Eu posso ter vergonha? Posso ser um pouco mais tímida, mas eu não posso me calar. E só para finalizar, eu queria trazer uma palavra que está em 2 Timóteo, do 1 ao 7. Do 1, 7, quer dizer. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então, é Paulo dizendo para Timóteo que essa timidez, essa vergonha que a gente sente não vem do Senhor. O Senhor nos chamou para algo maior do que a gente possa imaginar. Então, é difícil dar um frio na barriga, a gente fica nervoso, porque, poxa, o que as pessoas vão pensar disso? Será que vão me criticar? Não, as pessoas vão criticar, mas a gente não pode levar isso pro coração, sabe? Porque o que a gente carrega em nós é muito maior, é muito maior. Então é aquilo, o Senhor não nos chama para ficar quieto. Como que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Então a gente tem que se colocar à disposição e acreditar que se o Senhor nos coloca nesse lugar, é que Ele vai capacitar. Então Ele é capaz de mudar a nossa vida. E eu queria deixar isso no coração de quem estiver assistindo também. Porque independente de quem você seja, independente da sua história, o Senhor vai mudar. O Senhor, ele vai transformar. O Senhor é maravilhoso, então, ele é maravilhoso, não tem muito o que dizer. O Senhor muda histórias. O Senhor cura, o Senhor restaura, ele continua fazendo. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Sim. Eu queria falar 3 coisas que eu me lembrei no decorrer da nossa conversa. Sempre que alguém vem aqui e fala das transformações que aconteceram, pela vontade do Senhor, mas no ambiente que a gente se conhece, que é a igreja, nada mais justo do que honrar a igreja da qual a gente faz parte, que é a Comunidade da Graça em Guarulhos. Então, igreja do nosso coração, vamos honrar porque é necessário. Então, obrigada, comunidade, por existir no nosso caminho. Segundo, como é importante fazer parte de célula. Então, se você não faz parte de célula, você sabe o que é e não faz parte, faça parte. Se você não sabe, a Milena explicou o que é, faça parte também. Porque é ali naquele ambiente que você vai sendo trabalhada, você vai caminhando com pessoas que têm a mesma fé que a sua, um vai ajudando o outro, um vai motivando o outro. Então, assim, não perca tempo não fazendo parte, ao não fazer parte de uma célula. E
Terceiro, vocês que estão aí na escola, que às vezes tem aquele pensamento de fazer uma brincadeirinha, que é só uma brincadeirinha. O bullying que hoje as pessoas falam, né? Hoje existe uma classificação para isso. Na minha época não tinha bullying, as pessoas faziam brincadeira com muita liberdade e ficavam por si mesmo. Só repensa algumas atitudes, porque a timidez, cada um sabe o desafio que enfrenta, né? E às vezes uma brincadeira que a gente faz, que é uma brincadeira que aparentemente é uma brincadeira leve, no coração, para aquela pessoa que está sendo alvo daquela brincadeira, aquilo pode tomar uma proporção tão grande, né? Quando eu ouvi a Milena falando de que as pessoas montaram um grupo em que ela não fazia parte, sabe? Ou eventualmente precisou mudar de escola por essa circunstância, mas Deus é tão bom que ele colocou ela numa escola em que não só uma, mas um grupo de meninas veio recebê-la e acolheu. Então, só isso que eu queria deixar, um conselho em amor, né? Para a gente, às vezes, a gente rever as nossas atitudes com relação ao próximo, que é muito importante. Eu amei o que você compartilhou aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje passam por essa questão da timidez, que tem esse bloqueio de se relacionar com pessoas, de falar, vão se sentir tocadas, porque é realmente inspirador ver o seu antes e depois, como você se sentia e como você está hoje. Que você não pare, que o Senhor te leve a fazer grandes coisas em nome dele, que a sua boca esteja sempre disponível para falar sobre ele e o seu testemunho pessoal, que é lindo. E ó, vai voltar aqui e a gente vai falar em inglês. O que você acha? Fechado. É isso. Obrigada mais uma vez e semana que vem tem mais. Não esquece, curte, comenta, compartilha, ativa a notificação, tudo que tiver direito, para que cada testemunho que a gente grava aqui chegue ao maior número possível de pessoas. Que é para ele.